Olá a todos, eu sou Adriano Testoni, trabalho na área de soluções da SAP, sou especialista em soluções analíticas, soluções de banco de dados e tecnologia. Na apresentação de hoje, nós vamos ver como as empresas podem transformar seus dados em ações em apenas 4 semanas com o SAP HANA. Essa é a agenda da nossa apresentação. Nós temos uma introdução, vamos falar de alguns casos de usos, possibilidades de uso da solução. Na sequência, vamos demonstrar alguns cenários de implementação que trazem valor para o negócio. E, por último, falaremos de casos de sucesso, clientes que já são referência do SAP HANA. Um dos grandes problema muito comum nas empresas, é como transformar os dados que estão disponíveis para que eles se tornem informações que possam suportar a tomada de decisão. Cenários de alto volume, o famoso Big Data, são cada vez mais comuns dentro das empresas. Para que a gente tenha ideia, a cada 2 dias, o volume de dados que é gerado é equivalente ao volume que a humanidade gerou até o ano de 2003. São aproximadamente 5 exabytes. O desafio das empresas é como armazenar esses dados e como conseguir fornecer informações com velocidade. Frente a essa grande montanha de dados proporcionada pelo fenômeno do Big Data, o maior desafio está em identificar e extrair valor das informações. Acompanhar as transações em tempo real, acompanhar o negócio e fazer com que essa informação traga capacidade analítica para suportar a tomada de decisão. É preciso dar sentido para esses dados, processá-los com velocidade e com isso poder extrair o máximo de valor das informações. Situações como, por exemplo, entender o comportamento dos clientes, saber o que os clientes estão falando nas redes sociais, requerem um poder de processamento bastante relevante. Dificilmente é possível processar um volume de dados como os de redes sociais em tecnologias tradicionais. É importante também tratar situações de mudanças em processos, como, por exemplo, entender que uma mudança de demanda não afeta a cadeia de suprimentos, e também prever tendências futuras de mercado, para que com essas informações seja possível tomar decisões corretas. Como a SAP pode ajudar as empresas com o Big Data em poucas semanas? A solução SAP para resolver esse fenômeno do Big Data chama-se SAP HANA. HANA significa High Performance Analytical Appliance. O HANA é uma plataforma que permite armazenar grandes volumes de dados em memória. Ele possui mecanismos bastante sofisticados de buscas que permitem que altíssimo volume de dados seja processado em tempo real. Estamos falando que milhões ou bilhões de transações podem ser processadas em tempo real. E como explicar a diferença da plataforma em memória, do SAP HANA, com relação às tecnologias tradicionais? Vamos fazer analogia com a velocidade do transporte. Imagine um trajeto de São Paulo ao Rio. São aproximadamente 400 quilômetros. Se fizermos esse trajeto de carro, e se dermos sorte de contar com um dia sem trânsito, esse trajeto levaria aproximadamente 4 horas. Se optarmos fazer o mesmo trajeto de avião, são aproximadamente 40 minutos. Um ganho de velocidade bastante interessante. Mas e se pudéssemos melhorar a performance do avião em 10 vezes, se o avião fosse 10 vezes mais rápido?
10 vezes mais rápido, nós poderíamos fazer o trajeto de São Paulo ao Rio em apenas 4 minutos. Isso habilitaria eu poder ir e voltar para o Rio de Janeiro mais de uma vez no mesmo dia. A velocidade está totalmente ligada à performance do negócio. As empresas precisam ter informações em poucos segundos, informações rápidas. Vamos imaginar agora que com a evolução tecnológica, nós podemos ter ganhos de velocidade de centenas ou milhares de vezes, em uma escala bem maior da diferença de um carro para um avião, por exemplo. E como trazer esse benefício de velocidade para os sistemas? As aplicações na tecnologia tradicional elas são divididas em duas camadas. Camada de banco de dados, onde estão armazenados os dados, e aplicação, onde são processados os cálculos e são montadas as informações para os usuários, onde as informações são consumidas pelos usuários. Nessa arquitetura tradicional, quando solicitada uma informação para o sistema, essa informação está armazenada em discos, existe um custo de processamento de buscar essa informação no disco e retornar para a camada de aplicação. Esse custo é de aproximadamente mais de 20 milhões de nanossegundos a cada solicitação, que tem todo um caminho a ser percorrido até a informação ficar disponível para o usuário. Quando nós olhamos a plataforma HANA, esse processamento é muito mais rápido. Os dados estão 100% armazenados em memória e existe um caminho muito menor a ser percorrido. Além do que, o tempo de processamento para buscar um dado é infinitamente inferior. Nós estamos falando de 241 nanossegundos a cada solicitação. Esse é o custo de buscar um dado na plataforma HANA. Como vocês podem ver, a diferença é muito expressiva. Isso traz um benefício para as aplicações que pode variar de centenas até milhares de vezes mais rápido. E com isso é possível processar em tempo real cenários de Big Data. Há 3 anos atrás, o nosso fundador, Hasso Plattner, anunciou o HANA como o primeiro banco de dados em memória, onde era possível unificar soluções transacionais e analíticas em uma única plataforma. Atualmente, o HANA não é mais somente um banco de dados em memória, e sim uma plataforma que suporta qualquer tipo de aplicação, seja ela SAP ou não SAP. Além de ser um banco de dados, a plataforma possui várias engines de processamento embarcadas, que fazem uso da computação em memória, como pesquisas de textos. Existe um motor de pesquisa de texto para alta performance em busca de dados não estruturados. É possível armazenar também informações geoespaciais. O HANA possui também algumas bibliotecas de algoritmos estatísticos para análises preditivas, que permitem descobrir padrões e tendências. Essas também fazem uso da computação em memória. Além dos algoritmos standard, a plataforma possui uma integração com mais de 3.000 algoritmos contidos na biblioteca de algoritmos R, que é uma biblioteca open source. Funções de planejamento e consolidação também já fazem uso da computação em memória. Além disso, também é possível desenvolver aplicações web diretamente na plataforma, sem necessidade de um outro servidor de aplicação. A estratégia de desenvolvimento da SAP, que já é uma realidade para diversas aplicações, é de mover os cálculos que hoje estão nos servidores de aplicação, ou seja, na camada de aplicação, para o banco de dados. E com isso, os processamentos passam a ser feitos pelo HANA. Isso reduz a carga de trabalho dos servidores de aplicação e traz melhor performance para esses cálculos. Esse é um benefício que somente com a plataforma HANA nossos clientes podem ter. E aonde podemos usar o HANA? A solução já está disponível
Para toda a Business Suite, nós temos já o RP, CRM e outras aplicações rodando diretamente em HANA. O BW, solução de Enterprise Data Warehouse da SAP, também já está habilitado para rodar 100% em memória, rodando em HANA. O HANA já vem também com um pacote chamado HANA Live, que contém mais de 800 visões prontas para extrair relatórios em tempo real do RP. Uma outra possibilidade de uso do HANA são os aceleradores. Os aceleradores permitem que você mova para o HANA somente alguns processos que são os mais críticos para o negócio. E por último, nós temos também diversas aplicações nativas em HANA, aplicações que foram desenvolvidas diretamente usando a plataforma. O primeiro caso de uso do HANA é o que nós chamamos de HANA Sidecar. HANA Sidecar é um cenário de implementação rápida, onde nós podemos selecionar somente alguns processos, normalmente aqueles que são mais críticos, e replicá-los para o HANA. Como isso funciona? Imagine, por exemplo, que nós temos um cenário de relatórios financeiros, um cenário de análise de rentabilidade, conhecido como COPA, e nós queremos mover somente esse processo, replicar somente esse processo para o HANA, para que tenhamos alta performance. A implementação desse cenário requer uma instalação de HANA. Os dados são replicados em tempo real para essa instalação. Imediatamente, os usuários passam a acessar essas informações que foram replicadas com alta performance. A mudança para o usuário é transparente. Não há qualquer tipo de ruptura. O usuário continua trabalhando nas mesmas transações ou relatórios que ele já utilizava no Business Suite. Ainda é possível utilizar o HANA Live. Como eu já disse, o HANA Live possui mais de 800 visões prontas, onde é possível também gerar relatórios operacionais acessando diretamente o HANA e consumindo dados em tempo real, evitando desenvolvimentos ABAP de relatórios e também evitando processos de carga de dados. Esses dados também ficam disponíveis para ser explorado em qualquer solução de Business Intelligence, seja ela SAP ou também não SAP. A SAP fornece pacotes de implementações rápidas, os chamados RDS, que permite que você tenha um cenário desse num período de 3 a 6 semanas. Uma implementação bem rápida. No portfólio de pacotes de implementação SAP, há aproximadamente 26 RDS disponíveis somente para implementações de HANA. O segundo cenário de utilização do HANA é o que nós chamamos de migração full para HANA, onde é possível migrar aplicações como BW e Business Suite totalmente para HANA. Ou seja, estamos falando de uma migração técnica de um banco de dados, sem qualquer ruptura na camada de aplicação, sem qualquer mudança para o usuário final. Essa migração proporciona imediatamente o benefício de performance e otimização dos processos para o usuário final. Nesse cenário, também é possível utilizar todo o conteúdo do HANA Live e também consumir informações em soluções de BI e análises preditivas. O cenário de migração full também é possível implementar utilizando os RDS SAP. E com isso, é possível ter uma implementação num período de 4 até 13 semanas, dependendo do tamanho do ambiente e da complexidade do ambiente. Outro cenário de uso do HANA são as aplicações nativas, aplicações que já foram desenvolvidas diretamente na plataforma. A SAP possui diversas aplicações prontas,
e ainda é possível criar aplicações customizadas diretamente no HANA. Um exemplo de aplicações prontas é a aplicação Sentiment Analysis. Essa aplicação permite que todas as informações geradas nas redes sociais possam ser analisadas em tempo real. E com isso, as empresas podem avaliar o seu nível de exposição nas redes e até mesmo o comportamento de satisfação dos seus clientes. A aplicação Text Management Framework, ou mais conhecida como TMF, permite também executar em tempo real processos de auditoria com o objetivo de identificar possíveis erros de cálculo de tributos. Imagine podermos auditar os cálculos de tributos no momento em que as notas estão sendo lançadas. Outro grupo de aplicações são aquelas que utilizam os algoritmos estatísticos para análises preditivas. Alguns exemplos são as aplicações de gestão de fraudes e manutenção preditiva. Essas aplicações fazem cálculos extremamente complexos e exigem um alto poder de processamento. Nas tecnologias tradicionais, esses cálculos podem levar horas ou dias para fazer previsões ou projeções futuras. Todas essas aplicações nativas também podem ser consumidas nas soluções de Business Intelligence. Agora nós vamos mostrar os cenários que explicamos anteriormente. A primeira demonstração é de um cenário HANA Sidecar, onde nós iremos demonstrar o processo de análise de rentabilidade e custos rodando sobre a plataforma HANA. Agora nós vamos mostrar na prática a diferença de um banco de dados tradicional para o SAP HANA. Bom, nós vamos acessar aqui um relatório de rentabilidade, uma análise de rentabilidade, transação conhecida como KE30. Eu vou abrir uma outra janela, nós vamos fazer a execução da mesma transação, KE30. E aqui nós temos dois relatórios, um relatório acelerado sobre HANA e um outro relatório que consulta o banco de dados tradicional. Vamos fazer a execução do primeiro relatório. Vou selecionar também o relatório sobre HANA. Bom, vamos escolher aqui o período de 2009. Então, estou pedindo uma análise de vendas por cliente para todo o ano de 2009. Ok, confirmei a execução. Nesse momento eu estou indo no banco de dados tradicional, com tecnologia de discos, buscando a informação. Ok, alguns segundos se passaram e nós ainda estamos iniciando a leitura. Ok. Existem casos de alto volume de dados onde esses relatórios não são possíveis de serem executados online, como estamos fazendo aqui. Bom, vamos agora para o relatório sobre HANA. Vou escolher o mesmo período, estamos exatamente no mesmo relatório. Notem que é transparente para o usuário final, se ele está executando sobre HANA ou em um banco tradicional. Nesse momento estou fazendo a leitura em HANA. O primeiro relatório ainda está executando. Voltando para o relatório sobre HANA, já temos o relatório. Então, uma performance de poucos segundos, uma análise de vendas para todos os meses de um ano. Vamos evoluir na análise. Vamos, por exemplo, aqui escolher onde eu tenho, entender onde nós temos maior e menor receita. Ok? Bom, o mês de dezembro é onde eu tive a menor receita. Notem que o primeiro relatório ainda está rodando. Eu vou entender o que está acontecendo nesse mês. Então aqui nós estamos fazendo drill down. Em tempo real nós temos a resposta por região. Conseguimos ver o desempenho das regiões. Posso escolher aqui uma região de baixo valor. E entender um pouco mais como está o desempenho por produto. Saímos de uma informação consolidada e agora estamos olhando o nível de produto. Sempre com tempo de resposta muito baixo. O primeiro relatório continuou rodando. Agora vamos chegar no nível de cliente. Notem que o primeiro relatório ainda não terminou. Bom, com essa performance nós podemos também avaliar as informações usando as ferramentas de BI.
Então aqui nós estamos usando o BioExplorer, consumindo as mesmas informações em tempo real. Então podemos fazer análise de receita, escolher, por exemplo, quais são os clientes que têm maior receita. Notem que nós estamos consumindo um volume, estamos trabalhando com um volume de mais de 25 milhões de registros e o tempo de resposta é instantâneo. Podemos selecionar alguns clientes, podemos entender, por exemplo, quais os produtos esses clientes estão comprando. Descer no nível de produto. Posso escolher alguns produtos até chegar no maior nível de detalhe, que é quais os documentos de vendas desses produtos. Então, sair de um nível bastante consolidado para um nível mais detalhado. Tudo isso em tempo real. Esse é um exemplo das novas capacidades analíticas com a plataforma em memória. E notem aqui que o nosso relatório ainda está processando. Ponto muito importante. Fizemos uma análise de transação convencional, fizemos já análise transacional também em HANA, fizemos uma análise mais sofisticada com análises gráficas na ferramenta de BI, e na tecnologia tradicional nós ainda estamos esperando a execução, a primeira execução do relatório. Bom, dando sequência na nossa apresentação. Bom, esse cenário que nós acabamos de ver é um acelerador de HANA de COPA, o cenário Sidecar. Ele pode ser implementado num período de 3 a 6 semanas. Bom, a próxima demonstração será sobre o HANA Live. Vamos conhecer agora um pouco do conteúdo que tem disponível no HANA Live. Vamos conhecer agora um pouco do HANA Live para o SAP Business Suite. Bom, como eu já falei para vocês, existem mais de 800 visões prontas. Nós vamos selecionar aqui uma das visões para entender um pouco do conteúdo. Essas visões já agrupam dados de dezenas ou centenas de tabelas. Temos aqui uma visão de ordem de venda. É possível também avaliar detalhadamente todos os campos das visões. Aqui nós estamos olhando uma segunda visão de ordem de vendas. As visões estão prontas, consomem dados diretamente do RP e não requerem nenhum tipo de aplicação. Os relatórios podem ser criados diretamente em cima dessas visões. Podemos aqui ter uma ideia de todas as tabelas envolvidas na visão. Existe também uma opção gráfica, onde é possível ver a complexidade de criação de uma visão. Isso é um conteúdo pronto. Quando queremos avaliar um dado de ordem de venda, por exemplo, são várias tabelas envolvidas, tabela de cabeçalho, item, tipo de documento, enfim. Aqui é possível entendermos os relacionamentos das visões. Então, aqui nós temos uma visão com dados de cabeçalho de ordem de venda, combinado com dados de clientes. Aqui é possível entender os campos que estão disponíveis para a criação de relatório. Podemos também consultar os dados. Então, aqui estamos olhando em tempo real os dados que estão disponíveis. É possível realizar consultas ad hoc. Então, podemos escolher os campos. Uma análise de montante líquido de venda por país, por exemplo. E agora um exemplo de como consumir as informações nas ferramentas tradicionais de BI. Vamos escolher aqui o OLAP Análise. Eu vou me conectar ao RP, que já está sobre HANA. Vou buscar a minha visão. E aqui eu posso normalmente fazer relatórios.
com funções de drill down e usar todos os recursos do BI. Ponto importante é que nós estamos fazendo isso acessando diretamente o RP, com os dados em tempo real, com alta performance, sem necessidade de replicação de dados ou carga de dados para qualquer outro sistema. Esse foi o HANA Live, conteúdo disponível já na plataforma HANA, sem custos de licenciamento adicional. O HANA Live está disponível para cenários de HANA Sidecar e também cenários Business Suite on HANA. Agora nós vamos mostrar os benefícios do SAP HANA nas ferramentas de BI, como podemos aumentar a capacidade analítica acessando dados em tempo real de dispositivos móveis. Bom, agora nós vamos ver como utilizar a ferramenta de BI para análise em tempo real no HANA. Esse é um exemplo de análise de vendas. Nesta análise nós temos uma visão de desempenho de vendas por cliente, estado, produto e evolução mensal. Nitidamente podemos ver aqui que duas regiões estão com desempenho ruim destacadas aqui em vermelho. Nós podemos entender o desempenho com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo na região. Podemos, por exemplo, avaliar quais produtos estão sendo vendidos nessa região. Temos produtos aqui com baixo desempenho. Podemos comparar o valor planejado, a receita planejada para esses produtos com o realizado. E com isso disparar uma ação para que aqueles que estão abaixo do planejado sejam avaliados. Ainda na ideia de compartilhar informação e colaboração, nós podemos inclusive gravar uma nota de voz. Favor avaliar o desempenho da região. E daqui disparar um e-mail, por exemplo. Isso é um pouco das capacidades analíticas disponíveis on top of HANA. Bom, as análises que nós vimos de BI são normalmente focadas no que aconteceu. Nós podemos, em tempo real, avaliar informações históricas, comparar o desempenho de um ano anterior com o ano corrente. A nossa próxima demonstração é para mostrar o potencial do HANA nos algoritmos preditivos. Como nós podemos usar de algoritmos estatísticos para prever o que vai acontecer e também entender, buscar respostas para o que aconteceu, respostas que não são possíveis somente com uma análise com base no conhecimento do negócio. E como as análises preditivas podem ajudar na gestão de custo de manutenção? Então podemos avaliar aqui, nesse exemplo, um painel gráfico onde na barra vermelha nós temos o valor real de custo de manutenção, na linha vermelha, aliás, e na barra azul nós temos o custo planejado com manutenção. Esse custo está dividido por tipos de equipamento. Vamos explorar um pouco melhor os veículos motorizados. Nessa categoria, nós também temos o custo acima do planejado. E como entender qual a tendência futura desses custos? Nós vamos continuar crescendo, há uma tendência de reduzir os custos. Para isso, nós vamos utilizar os algoritmos preditivos para nos auxiliar nessa análise. A biblioteca de algoritmos preditivos permite que utilizarmos de estatísticas para entender ou prever o futuro. Então nós estamos aqui selecionando a nossa base de dados de manutenção.
Vamos escolher aqui um algoritmo de série temporais. Vamos configurar esse algoritmo, pedindo para que o algoritmo avalie a informação de custos para os próximos 12 meses. Salvamos e executamos. Essa análise estatística em uma tecnologia tradicional poderia levar horas, dias, devido à complexidade de cálculo dos algoritmos. Mas na plataforma em memória nós temos isso em tempo real. O resultado do algoritmo mostra na linha verde que a tendência é que a situação não será corrigida. Vamos selecionar outro algoritmo para descobrir o que está acontecendo. O algoritmo de árvore de decisão poderá nos ajudar a entender a causa raiz do problema. Então aqui nós estamos selecionando o algoritmo de árvore de decisão e executamos sobre a base de dados. Estamos avaliando para veículos motorizados. Vamos entender agora o resultado do algoritmo de árvore de decisão e avaliar se ele pode nos ajudar a entender a causa raiz dos custos elevados de manutenção. Bom, em um primeiro teste, o algoritmo mostra que a maior incidência de manutenções não planejadas estão em um determinado tipo de equipamento que compõe os veículos motorizados, especialmente aqui no sistema de arrefecimento ou sistema de resfriamento. No segundo teste, estamos avaliando a quantidade de dias que o sistema de resfriamento ficou sem manutenção. O resultado mostra que mais de 78% das manutenções não planejadas ocorreram no sistema de resfriamento, e especialmente nas situações que eles ficaram mais que 16 dias sem manutenção. Com esse resultado, conseguimos identificar a causa raiz do problema. Vamos rodar o algoritmo agora novamente de séries temporais e ver como seria a nova tendência de manutenção para os veículos motorizados se nós resolvêssemos esse problema de manutenção no sistema de resfriamento. Estou novamente aqui escolhendo o algoritmo de séries temporais. Nós vamos executar. O resultado da nova análise de tendência mostra que a previsão agora futura é uma queda nos custos de manutenção não planejada. E com isso é possível refletir imediatamente nos custos com manutenção. Esse é um recurso estatístico que pode trazer muito valor para o negócio, mas que especialmente sobre HANA pode ser executado em tempo real, diversas vezes ao dia, por exemplo. Para finalizar a demonstração de análise preditiva, nós podemos avaliar os tipos de veículos motorizados e, com o resultado da inteligência dos algoritmos, entender qual a probabilidade que esses veículos têm de parar. E ainda mais podemos fazer simulações em situações onde não podemos parar o veículo para manutenção, não posso imediatamente planejar uma manutenção. Qual seria a probabilidade do veículo Ford Fusion, por exemplo, quebrar se nós simularmos que esse veículo vai ficar 82 dias sem manutenção? A probabilidade é de 97%, ou seja, vai quebrar. Bom, pessoal, a ideia aqui é resumir os principais benefícios da plataforma, como a SAP HANA pode auxiliar o desempenho do seu negócio. Classificamos em 3 grandes grupos. O primeiro que nós podemos comprovar aqui é agilidade. Então, tanto as transações, relatórios, há um potencial de redução de fechamento, as cargas de dados podem ser aceleradas em cenários de data warehouse. Olhando a novas capacidades analíticas, nós vimos análises preditivas on HANA, é possível armazenar informações geoespaciais, acessar as informações em tempo real de dispositivos móveis. E por último, não menos importante, há uma simplificação em todo o ambiente de tecnologia. O nosso benchmark com clientes mostra que clientes que adotaram a solução HANA têm uma redução de TCO de 10% a 30%, as despesas operacionais são reduzidas, atividades de gerenciamento de banco de dados, tuning,
performance, criação de índice, são atividades que são bastante reduzidas nessa plataforma. Há também uma redução significativa com relação ao investimento de storages, porque a solução tem uma característica de compressão de dados. Bom, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns casos de sucesso no Brasil. Primeiro é o caso da Volkswagen, caso conhecido como lista crítica. Esse caso foi apresentado no SAP Forum, é um trabalho que eu tive a oportunidade de participar. É um processo extremamente custoso para a empresa e muito importante, né? A criticidade dá-se pelo próprio nome, lista crítica. O que é o processo de lista crítica na Volkswagen? Basicamente, esse processo avalia toda a produção planejada, consulta todos os materiais disponíveis em estoque e avalia materiais críticos que podem faltar na linha de produção. É um processo que roda toda noite, ele começa por volta de 1h da manhã e ele deve terminar até às 6 da manhã. Uma vez que ele atrasa, ele coloca em risco a operação. Aqui nós podemos ver com um pouco mais de detalhe uma evidência de processamento diário da lista crítica e podemos comprovar que em algumas situações o processamento deveria terminar às 6 da manhã e extrapolava chegando a situações de terminar após o meio-dia, 1h50 para ser mais exato da tarde. Qual foi a solução da SAP, em conjunto com a Volkswagen, para solucionar esse problema? Nós aportamos todo o motor de cálculo e toda a inteligência da lista crítica para uma plataforma HANA, BW HANA, para ser mais específico. E nessa plataforma passamos a executar todos os cálculos, tendo como objetivo reduzir o tempo de processamento para minimizar possíveis riscos para a operação na linha de produção e também proporcionar para a área de TI maior janela para atuação no caso de falhas. Aqui nós temos algumas referências. O processamento é um processamento de mais de 2 bilhões de informações. Na média, nos dias que monitoramos, esse processamento em média levava 4h30. Com a migração para a HANA, passou a executar em 15 minutos, um ganho de 18 vezes. Com esse ganho, a Volkswagen passou a poder executar mais de uma vez por dia. Então, um caso bem interessante, um processo de RP que foi aportado para uma solução de HANA, um processo totalmente customizado, que tem um benefício de 18 vezes. Lembrando lá do nosso caso das diferenças de viajar de carro e avião, esse é um ganho que vai muito além do exemplo de fazer uma viagem de São Paulo ao Rio de 40 minutos de avião para 4 minutos. Um outro caso bastante recente é o caso da Liquigás. A Liquigás recentemente implementou os aceleradores de COPA e Material Ledger. Foi um projeto bastante curto, um projeto de poucas semanas, onde a Liquigás pôde comprovar uma aceleração nesses processos. Situações de relatórios de transações que só rodavam em processo batch durante a noite, passaram a rodar em tempo real, e com isso eles passaram a ter um benefício de acelerar o fechamento. O case da Liquigás será apresentado no SAP Forum e todos estão convidados para conhecer com mais detalhes. O SAP Forum acontecerá dos dias 11 a 13 de fevereiro no Expo Transamérica. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado pela atenção.